Teologia de Rudolf Bultmann. Parte 5. Teologia liberal. Tende-se a conectar-se o termo liberalismo com duas outras ideias teológicas. 1. A Bíblia conter a palavra de Deus. 2. A busca do Jesus histórico. Se estas duas ideias de fato definissem se um teólogo é liberal, Bultmann não poderia ser nem mesmo aproximado desta teologia, uma vez que ele defende que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas se faz palavra de Deus enquanto acontecimento e não um simples conhecimento, de modo que não transmite ensinamentos, mas atinge a existência do ser humano, e defende que a busca do Jesus histórico é inútil, sendo um grande cético desta possibilidade. Percebia como algo que não deve ser buscado por ultrapassar os limites das pesquisas científicas, tornando tão sem fundamento quanto a negação da historicidade de Jesus. Minha opinião é que não podemos mais saber praticamente nada da vida e da personalidade de Jesus. O que é, então, o liberalismo teológico? Diferente do que muitos pensam, não é uma estrutura de crença, mas de investigação e pesquisa. O liberalismo é um método investigativo de aplicação da hermenêutica moderna na pesquisa e estudo bíblico, de modo a não criar estruturas dogmáticas, mas pesquisas históricas e uma compreensão mais científica das Escrituras. O termo liberal se refere à liberdade dogmática, abrindo espaço para a pesquisa histórico-crítica, de modo que um teólogo liberal pode crer e partir do pressuposto de que as Escrituras não são palavra de Deus em absoluto, o que não pode acontecer pela vertente ortodoxa ou neo-ortodoxa. Esta liberdade Bultmann valorizava e buscava manter na teologia. O liberalismo não é absolutamente um resíduo já gasto de outros tempos, que não se precisa mais levar a sério. Ao contrário, a concepção liberal, no mínimo, contém impulsos ativos, os quais, apesar de obscuros, ainda conservam a sua legitimidade e validade. E, tendo em vista o perigo atual da nova ortodoxia e o retorno de um denominacionismo rígido, é necessário que essa voz não se apague. Apesar de tal definição de Bultmann como liberal e da influência evidente da teologia liberal em seu pensamento, este também teve grande influência da teologia dialética, especialmente por Karl Barth, mas também por F. Gogarten e Emil Brunner. Posicionando-se como intermediário entre as duas teologias, eu tento combinar a ideia decisiva de uma teologia dialética com a herança da teologia liberal, e penso que não é preciso dizer que minha atitude para ambas é uma atitude crítica. Definindo-o como liberal, podemos correr o risco de colocá-lo ao lado de teologias que enfrentava veemente, tal como a de Adolf von Harnack, apesar de chamá-lo de mestre e admitir o quanto devia a este, não deixava de criticá-lo, pois de fato rompeu em grande parte com a corrente da teologia liberal do século XIX, que tinha por principal característica o antropocentrismo, o qual Bultmann buscava combater com todas suas forças, uma vez que a teologia, segundo ele, deveria sempre ter a Deus e somente Deus como objeto, mesmo que não se possa objetivá-lo realmente. Não se pode definir o que Deus quer ou quem Deus é, nem mesmo expressar-se isto senão parcialmente, uma vez que não podemos falar do que Deus é em si mesmo, senão unicamente do que Deus faz por nós e conosco. Ou seja, falar de Deus no sentido de falar sobre Deus, simplesmente não faz sentido. Mesmo assim, a teologia cristã deveria encarar a Deus e o Evangelho diretamente, sem buscar um humanismo que mascara o escândalo da cruz. O objeto da teologia é Deus, e a acusação contra a teologia liberal é esta: ela não tratou de Deus, mas do ser humano. Deus representa a negação radical do ser humano. A teologia, cujo objeto é Deus, só pode, portanto, ter a palavra da cruz como seu conteúdo. Esta, porém, é um escândalo para o ser humano. E assim a acusação contra a teologia liberal é que ela se evadiu diante desse escândalo ou tentou suavizá-lo.